Pois é isso mesmo que você leu no título. Discos de vinil são muito legais sim e não são ultrapassados ou datados. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo. Ou no bom inglês, good morning, good evening or good night for watching this video. Eu peço para que também, para quem tem, assim como é um conhecimento, com um bom conhecimento em inglês, eu peço que me corrija se eu estiver errado nessa frase que eu acabei de dizer. E antes de eu entrar no assunto principal desse vídeo, como eu mesmo admito que eu gosto muito de enrolar as pessoas que estão assistindo, eu posso dizer que está muito calor aqui na cidade. Por esse mesmo motivo, eu prendi o cabelo por trás das orelhas e estou com essa cara oleosa de um porco banhado no óleo. Que nojo. Mas talvez isso não interfira no assunto desse vídeo, no conteúdo e na compreensão da sua interpretação. Na compreensão do conteúdo, levando a uma boa interpretação. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é escutar música, como muitas pessoas. Seja escutar, estudar sobre ou compor músicas. Que sim, a partir desde esse ano que eu componho minhas próprias músicas. Um dia eu espero gravá-las, produzi-las e registrá-las. Logicamente também lançá-las. E sobre o fator de consumir músicas, para você que não sabe, ou que não é uma enciclopédia musical e cultural exagerada como eu, um dos formatos mais famosos do consumo de música são os discos de vinil. Pois é, eles fazem jus ao nome pois são feitos do material vinil. Pois os discos comuns que todos conhecem, nesses discos continham álbuns, que são um conjunto de 8 músicas ou mais ou até menos. E dentro do universo dos discos de vinil, há categorias. Você vai entender o que eu quero dizer com categorias. E aqui eu vou contar de ordem crescente das categorias menos importantes até as categorias mais elevadas. A primeira delas são os compactos, que eram discos bem pequenos, que vinham uma capa obviamente menor do que o de um disco de vinil normal. E ali nesse compacto vinham 2 músicas no máximo. Que você tinha o lado A e o lado B. O lado A consiste numa música mais comercial, com um potencial mais elevado. E o lado B são músicas com potencial comercial menor, logicamente menor do que o lado A. Os compactos, eles eram como se fosse uma salvação para as pessoas que não tinham a renda suficiente para comprar um disco de vinil de 8 ou mais músicas. Tanto que algumas pessoas faziam festas só com as 2 músicas do compacto. Primeiro tocava o lado B, primeiro tocava o lado A, depois tocava o lado B. Ou primeiro tocava o lado B, depois tocava o lado A. Dependia da preferência do ouvinte. Agora, a próxima categoria são os EPs, que é uma categoria dos discos de vinil não muito conhecida pelo público geral. A sigla EP significa Extended Play, ou seja, seria um compacto duplo, mais ou menos isso, onde vinham 4 músicas. Percebo, no compacto vinham 2 músicas e no Extended Play vinham 4 músicas, exatamente o dobro. Os Extended Plays eram recomendados para os artistas e bandas que não tinham condição ou material suficiente para gravar um álbum de 8 ou mais músicas, mas que também não queriam lançar apenas 2 músicas no compacto. Com essa categoria, assim como as que eu irei mencionar mais para frente, e a que eu já mencionei com os compactos, nesse caso dos EPs, vinham 2 músicas de cada lado do disco. Você pegava a capinha, comprava, tirava o disco da capa, aí você tem um lado do disco com 2 músicas, 1, 2, as linhas demarcavam as músicas, vira mais 2 músicas, 1, 2. E esse era o objetivo dos EPs, estender ou dobrar o número de músicas de um compacto.
Vale ressaltar aqui que nos compactos e EPs geralmente vinham singles. Mas o que são singles, você me pergunta? Eu o justificaria como uma música solo. Não de um artista solo, mas uma música solo. Que pode ou não aparecer num álbum futuro desse artista ou banda. Desse artista solo ou banda. Porque os singles eles só podem ser lançados em álbuns futuros, álbuns ou coletâneas, talvez as coletâneas se encaixem, dependendo da escolha do artista solo ou banda. Vamos usar como exemplo os Beatles. Em 95% dos singles, eles não não os lançavam nos álbuns. Lembrando que eu estou usando só um exemplo específico dos Beatles, mas podem existir outros artistas por aí que podem usufruir do mesmo pensamento. Mas este é um exemplo específico. Agora nós vamos para a categoria mais aclamada que você que está assistindo provavelmente deve conhecer, que são os discos de vinil com 8 músicas ou mais, álbuns ou coletâneas. Essa categoria eu irei denominar de vinil comum. Como em toda a categoria dos discos de vinil já mencionadas, em que cada lado do disco continha uma ou mais músicas, os discos de vinil comum não ficam de fora. Usando como exemplo um disco, álbum com 8 músicas, as 8 músicas remetem a 4 em cada lado do disco. 4 músicas do lado A e 4 músicas do lado B, neste exemplo específico. Mas também pode existir álbuns ou coletâneas com 9, 10, 11, 12 ou mais músicas. Não há um número fixo de músicas. Uma curiosidade é que grande parte dos artistas solo e das bandas lançam álbuns em discos de vinil comum. É a categoria mais comum no formato de discos de vinil e que já foi em formato de álbum a categoria mais rentável da indústria fonográfica. É claro que hoje em dia os singles têm um potencial maior. Fique aí que eu vou te contar mais sobre isso mais pra frente. Após isso, a próxima categoria são os discos de vinil duplos, triplos ou, em casos mais raros, quádruplos. Que geralmente remetem a coletâneas e discos ao vivo, álbuns ao vivo. Afinal, não é muito comum você encontrar um álbum de estúdio duplo, ou muito menos triplo. No caso dos discos triplos, a maneira mais comum de se chegar num formato como esse é de serem os 2 primeiros discos sendo discos que contêm músicas de estúdio, gravadas em estúdio, e o terceiro um disco ao vivo ou de demos. Lembrando que jams, para você que não sabe, jams são improvisações de estúdio ou ao vivo, seja um instrumento solo ou uma improvisação vocal. Tema que eu posso tratar em outro vídeo também. Como eu já disse, os discos quádruplos são muito mais raros. Sobre os discos quádruplos, o mais comum é de serem álbuns Deluxe Editions. Traduzindo para o português, edições de luxo de um álbum de estúdio, ou até mesmo ao vivo com faixas gravadas em um show que não foram lançadas. Uma curiosidade sobre as edições de luxo é que não são essas edições rentáveis. As edições de luxo de um álbum não são comercialmente rentáveis, pelo menos não na maioria das vezes, por serem um material mais dedicado às pessoas estudiosas, que querem saber um pouco mais sobre alguns artistas solo ou bandas, para as pessoas mais estudiosas ou curiosas. Pois é, mas isso é tudo. De acordo com o meu conhecimento e com os meus estudos, eu digo que estas são todas as categorias do formato de disco de vinil. É claro que existem muitos outros formatos de consumo de música. Os CDs,
os serviços de streaming que ganharam muita força na última década, as estações de rádio, de certa forma, e as fitas cassete. Só sei que, pelo menos na minha opinião, nenhum desses outros formatos vão superar os bons e velhos discos de vinil. Afinal, ele já é considerado um formato musical milenar. E também porque, para mim, é algo muito prazeroso. Por mais que eu ainda não tenha discos de vinil, eu tenho certeza que é muito boa a sensação de você comprar um disco de vinil. É claro que também existem alguns poucos problemas. Por exemplo, a questão de você comprar um disco e não gostar das músicas do álbum ou coletânea, ou compacto ou EP também. Um fato extra que eu queria trazer aqui é que os discos de vinil comuns, como eu disse aqui, são denominados LPs, ou long play, que são os álbuns de estúdio ou ao vivo e coletâneas de músicas inéditas ou singles. Enfim, a conclusão que eu tiro desse vídeo, que eu quero dizer para você que se interessou e clicou nesse vídeo, eu dou a recomendação de um dia você pegar um disco de vinil, seja físico, em mídia física ou mídia digital, pelo serviço de streaming talvez, não há diferença. Afinal, são muito raras as vezes em que os serviços de streaming alteram o conjunto de músicas de um álbum de estúdio ao vivo ou de uma coletânea. Eu digo que são muito raras as vezes em que isso acontece. Apesar de que eu vejo que uma tendência viralizou nessa última década, que a maioria das pessoas não tem mais saco para escutar um álbum. Por isso que num trecho desse vídeo eu disse que o formato de consumo de música, consumo e venda de música mais rentável hoje em dia na indústria fonográfica são singles, compactos ou até EPs, só que não em mídia física, né? Em mídia digital. Infelizmente, né? Infelizmente, na minha opinião. Porque um sonho que eu quero realizar na minha vida é de ter inúmeros discos de vinil. E não discos de vinil aleatórios, discos de vinil dos Beatles, do Queen, do Michael Jackson, do David Bowie, do Elton John, que esses são alguns dos artistas que eu gosto muito, que eu realmente amo, acompanho, gosto muito, e de inúmeros gêneros. Porque como eu já disse num dos vídeos passados desse canal, eu sou uma pessoa muito versátil musicalmente. Eu acompanho inúmeros gêneros musicais, seja jazz, blues, country, rock clássico, um pouco do pop, música clássica indiana, R&B, enfim, é uma lista imensa de gêneros musicais. Mas também sou exigente musicalmente. Meu sonho é ter todos os discos da carreira dos Beatles, todos os discos da carreira do Queen, menos algumas exceções que são muito ruins, do Queen, porque não existe álbum ruim dos Beatles, do Queen. Um de 12 álbuns que eles lançam é ruim. É aceitável, porém ruim. Dos Beatles não. Dos Beatles, nos 13 álbuns de estúdio que eles lançaram em 8 anos, nenhum deles é ruim. E sim geniais. Pelo menos na minha opinião. Enfim, essa é a minha opinião. Lembrando que para você que chegou no canal nesse vídeo, através desse vídeo, eu já digo aqui, eu já quero deixar bem claro que esse canal não é monetizado. Nenhum vídeo desse canal. Eu não planejo ganhar um centavo de monetização ou visualizações com esses vídeos. Apenas expressar a minha opinião sobre assuntos diversos, musicais e culturais. Então, tchau. E eu já venho aqui para comentar sobre outro assunto. Desculpe gaguejar em algumas palavras, ok? O calor me deixa muito nervoso.